Agora sim, oficialmente gravando. Richard e o Nilson, a palavra está com vocês. Manda ver aí. Show de bola. Obrigado, Taioba. Parabéns aí pela iniciativa aí mais uma vez. E vamos falar hoje um pouquinho sobre 4 fases de crescimento. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: se vocês estiverem ouvindo um barulho em volta aqui, me fala, porque minha filha está vendo o Mr. Bean aqui, pedi para ela deixar baixinho, mas se estiver incomodando, se estiver vazando áudio, que eu não sei se está, vocês me falam, tá? Então, só para falar aqui, ó, tá vendo o Mr. Bean ali? Esse é o home office raiz, ó. Home office raiz é assim. É o webinário de um lado com a filha do outro. Pois é, mas vamos lá. Mas se estiver vazando, vocês me falam. Outra coisa, fique à vontade para me interromper em qualquer momento, tá? Eu não consigo ver todo mundo, então não adianta ficar fazendo assim. Tem que ligar o áudio e interromper, porque senão não vou. Então, qual é o objetivo de hoje? Eu vou contar um pouquinho a história da Liu, só que eu vou contar de uma outra maneira, tá? Eu não vou ficar muito no storytelling, pelo objetivo aqui dessa aula, até porque vocês conhecem um pouco a história. Vou passar bem rápido os pontos do storytelling só para contextualizar, mas eu quero focar em 4 principais pontos e como fizemos, quais decisões tomamos certas e erradas nesses pontos. Principalmente quando a gente cresceu, decisões que tomamos que fizeram que a gente não crescesse mais durante 5 anos, decisões que tomamos que fez a gente triplicar, quadruplicar o negócio em 2 anos, tá? Então é isso que eu vou contar aqui hoje. Richard, deixa eu só aproveitar e fazer esse Claro. adendo aí. A gente conversou muito sobre essa aula de hoje, e até muito provocado aí pelo Taioba, pelo Thiago. Em nossas aulas lá dos encontros semanais, eventualmente a gente falou parte da história, tocava naqueles pontos, e aí pegando até o gancho aí do Richard, a nossa ideia aqui é a gente explorar a linha, né? A linha central é a nossa história, só que a gente quer fazer diferente hoje. A gente quer mostrar se aprofundar nas decisões e o resultado de cada decisão com o intuito de compartilhar a experiência. É meio que assim, vamos abrir os nossos erros e aí, a partir disso, a gente espera que vocês consigam refletir quando tiver em cada estágio que a gente passou, vocês consigam tirar um proveito daquilo, né? E dali tirar uma reflexão do tipo, pô, esse erro eu não vou cometer. Então, acho que é muito mais nesse... E também os acertos, né? Acho que é muito mais nesse sentido de compartilhar com vocês em cima da história, mas da onde dá para tirar uma lição de negócio ali, né, da nossa estratégia, e qual foi o impacto, né? A gente vai mostrar tanto o impacto tanto para o positivo quanto para o negativo aí ao longo da nossa trajetória, né? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Ali eu não vou falar muito o que a gente faz, vocês sabem, somos uma empresa de educação corporativa digital, estou focado no mercado de grandes empresas, tá? Basicamente, a gente desenvolve conteúdo personalizado e plataformas no modelo SaaS. Então, a gente vende software e conteúdo. Vou falar primeiro da primeira fase. A gente abriu o CNPJ em 2011, mas de fato, assim, foi novembro de 2011, mas, de fato, a gente só começou a operar em 2012, e aí em 2012, 2013, a gente explodiu em vendas. E aí, só lembrando uma coisa, aqui vendemos, sei lá, 3 milhões no ano. Lembrando que, nessa época, o salário mínimo era R$600 e o dólar estava, sei lá, 2,20, tá? Então, para o padrão de hoje, acabou sendo com inflação um pouco mais alta, mas a gente começou com um boom inicial. Depois, o que aconteceu? A partir de 2013, erros aconteceram que fez com que a gente caísse. Algumas coisas proposital, outras coisas não. Quando a gente arrumou a casa, eu vou falar bastante disso, a ideia é que a gente conseguisse voltar a crescer, então a gente propositalmente caiu, e a ideia é que isso aqui voltasse a explodir o número lá em cima. Mas não aconteceu. E por que não aconteceu? E aí a gente vai falar um pouco o que fez a gente, em 5 anos, crescer muito pouco, né? E aí, depois, alguma coisa aconteceu aqui, tá? Que fez com que a gente
tivesse um crescimento exponencial em 2 anos, em 19 e 20, muito voltado para a cultura, pessoas e growth. E aí, no final, vou falar como a gente está saindo dessa faixa aqui de 15, 16 milhões, indo para a faixa de 35 no final de 2022. Quais são os projetos, o que a gente está olhando, e aí olhando para a fase de escala. Então, isso aí vai ser mais ou menos a estrutura da nossa apresentação. Aqui, quando você vê o gráfico, é bem mais claro que cresceu, patinou, e aí voltou a crescer. Então, Nilson, qualquer hora me interrompe, tá? Nilson, a gente vai contar a história conjunto. Tranquilo. Você pode interromper a partir do momento que você entra. Enquanto você não entra na história, você não interrompe. Pode deixar. Vamos falar do boom inicial. Como que começou a empresa? Eu fui fazer o mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Quando eu fui morar lá, eu fiz o mestrado na área de ensino à distância. Então, eu trabalhei 5 anos na Estácio, montei o projeto de EAD, fiz mestrado em Oxford nessa área. Aí, eu fui estagiar em Brighton, uma empresa chamada Epic. A Epic era uma empresa de educação... É exatamente o que eu faço hoje, tá? Meu último dia de estágio, o dono da empresa falou para mim, Richard, agora que você está saindo da Inglaterra, voltando ao Brasil, o que você pretende fazer quando chegar no Brasil? Eu falei, eu pretendo abrir uma empresa igual a sua. 1 ano depois, eu era sócio de uma multinacional aqui no Brasil. Começando a minha empresa, eu tinha 25 anos aqui, quando eu abri, 25, 26 anos, acho 26, quando eu abri a empresa. E aí começou a história assim. Comecei como uma multinacional. Aí eu até brinco aqui, nasci com uma multinacional. Porém, desconhecida, pouquíssimo investimento, sem equipe, sem produto, sem nada. Na prática, eu não sabia na época, né? A vaidade não permite a gente ver, mas na prática eu era consultor gratuito para os ingleses. Né? Então, enquanto negócio não dá certo, não ganho nada. Então, na prática, era uma multinacional bootstrap sem praticamente nenhum tipo de investimento para começar. E aí, o primeiro projeto acabou sendo um projeto para a Gama Filho, que é uma universidade aqui no Rio de Janeiro que acabou quebrando. Não quebrou por causa do meu projeto, tá? Só para deixar isso bem claro. Não fui o culpado pela Gama Filho fechar. Mas o primeiro projeto era o seguinte, eles queriam implantar um sistema de ensino à distância. E eu fui contratado, porque eu tinha implementado isso na Estácio, fui contratado para fazer isso na Gama Filho. Só que eles queriam que eu fizesse uma consultoria, analisasse 10 plataformas e escolhesse a melhor. Eu analisei 9, não analisei 10. Analisei, de fato, as 9. E a 10ª, eu escolhi uma plataforma Moodle, que é open source, é tipo um WordPress para ensino à distância, ou um Joomla, etc. E aí eu dei as melhores notas para o Moodle, sem nunca ter entrado na plataforma. Então, meio antiético, mas aos 27 anos, 26 anos, você faz umas coisas que você não tem tanto orgulho. Você era jovem, você era jovem. Era jovem e destemido. Naturalmente, o Moodle foi escolhido, e aí eles perguntaram, tá bom, quem implementa? Eu falei, eu implemento, sendo que eu nunca tinha visto a plataforma na vida, nunca tinha entrado, nunca tinha navegado, eu falei, eu faço. Aí, como eles me contrataram, me deu dinheiro para eu contratar o meu primeiro programador. E aí foi assim que começou a empresa. Então, comecei a vender ensino à distância para universidades. Então, a partir daí, totalmente bootstrap, totalmente começando bem pequenininho como consultor, trouxe meu primeiro o programador, fui vendendo, foi crescendo a empresa. A nossa estratégia de growth foi muito voltado para eventos. Então, eu sabia o seguinte, eu era programador, tá? Meu background de programador. Eu podia ter mergulhado para aprender a programar, entregar a coisa lá. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu estava ferrado, porque eu ia ficar preso na programação, preso no dia a dia. Eu falei, cara, apesar de ser background técnico, apesar de ser garoto de programa, né, que eu costumo dizer, quem faz programação, eu não posso entrar na operação. Eu, desde o começo, tinha a visão que eu tinha que sair da operação, e aí eu contratei um programador para fazer qualquer coisa que eu supervisionava. E fui concentrar em vendas. Então, a minha estratégia de vendas era ficar conhecido através de eventos. A gente começou a vender bastante,
tá? Fechamos muitas vendas de plataforma e conteúdo EAD. E em 2013, a gente saiu de 0 a 60 colaboradores em um ano. Então, começamos aqui, era eu e esse aqui, que acabou sendo meu comercial. E em 2013, a gente tinha... Esse aqui era o segundo andar do meu escritório. Tinha 2 andares desse tamanho. Então, a empresa explodiu. A gente, de repente, começou a ter muita gente dentro de casa para fazer ensino à distância. Aí eu pensei, 2013, cara, Brasil crescendo ainda, não é? A empresa bombando o primeiro ano. Cara, se eu vendi 3 milhões em um ano, 6 no próximo, no mínimo. 6, 10, 12, 20, 50, 100, né? Essa é o que a gente pensa. Então, o que a gente fez? A gente se preparou para o crescimento. E esse aqui foi o escritório que eu montei. Então, esse literalmente era o meu escritório. A gente pegou um andar inteiro, 1.400 metros, preparando para ter 200, 300 pessoas. E aí montamos esse aqui, escritório. Só para você ter ideia, quando a gente saiu de lá, o escritório hoje está alugado para o Felipe Neto. Então, o Felipe Neto que está nesse escritório. Mas a gente montou, fez a obra e tal, gastamos uma fortuna. E a empresa toda pronta para decolar, para conquistar o mundo em 2014. E aí o que acontece? Primeiro, dona Dilma é reeleita, né? O Brasil entra em recessão, mas eu não posso culpar a recessão, não. Afinal, estamos em recessão agora e a gente está indo muito bem. Então, não é recessão. A gente tinha um problema, que a gente vendia, mas não entregava. Então, quanto mais eu vendia, menos eu entregava. Então, a equipe era muito júnior, eu pagava, eu brinco que eu selecionava as pessoas pelo salário. Então, na entrevista, quem aceita o menor salário possível era contratado. Como a maioria das pessoas não aceitavam, a maioria das pessoas boas não entravam. Então, a gente tinha uma equipe muito júnior. É só lembrar aqui, Richard, que a nossa entrega é muito pautada em ou desenvolvimento de software, né? Então, existe uma complexidade na entrega, ou é uma solução muito criativa na parte do conteúdo online, né? Produzir e-learning, produzir conteúdo online, então tem uma inteligência aí. Então, você já consegue imaginar como é que fica essa equação, né? E aí me lembro que também não tinha treinamento. O cara sentava, primeiro dia, e falava, cara, começa a produzir aí, se vira. Abre o Photoshop, preciso que você produza 10 telas por dia, essa é a nossa métrica. Então, as pessoas precisavam sentar e já produzir. E aí, começava a aprender a coisa conforme o seu vizinho sentava do lado e começava a te ensinar. Mas a empresa em si, como eu estava muito focado em vendas, eu ficava vendendo, e aí, dividia o tempo para contratar gente, e aí começava a trazer as pessoas mais não bem qualificadas, até porque não tinha RH, como eu falei. Outro erro que a gente cometeu, tinha lacuna de liderança intermediária. O CEO, o júnior reportava o CEO. Então, eu tinha uma equipe enorme que não tinha uma liderança intermediária. Então, eu não tinha uma equipe de 3 júniores, um pleno, um sênior e um coordenador. Tinha uma equipe de 8 júniores. E esses 8 júniores reportavam a mim. E os outros 8 júniores de outra área também, tal. Então, eu achava bacana ter uma empresa horizontal, né? Empresa com pouca liderança, mas, de fato, não foi um grande problema, um grande erro que a gente tinha. E aí, eu precisava vender e gerir a equipe que entregava. Naturalmente, não dava certo. Então, como que era o meu dia? Eu passava de 9 da manhã até as 18 vendendo e de 18 até as 2 da manhã corrigindo os erros da minha equipe júnior. Porque como não tinha pessoas qualificadas, pessoas que sabiam fazer, eu precisava entrar, às vezes, em código. Meu background é programação, então, várias noites eu virava revendo código, escrevendo código, modificando código, etc. A empresa, ela não tinha tinha uma ausência de cultura, tá? E só para vocês saberem, eu estou falando aqui muito mais dos nossos problemas, porque eu vou trazer um pouco as soluções daqui para frente, tá? Então, aqui estou mergulhando no podrão mesmo. Então, ausência de cultura. Achávamos que bastava cerveja, videogames e festa para ter cultura. A gente achava que cultura era mesa de ping-pong, né? Ou mesa de sinuca. Ou o escritório super cool também, né? Se voltar no teu slide anterior ali, tinha as cores do Google, né?
A gente propositalmente botou as coisas do Google. Tinha uma área toda de tipo uma arquibancada para o pessoal ficar e fazer reunião aberto. Essa área aqui. Enfim, tinha mesinha de Outback. Então a gente achava que ter reunião aqui era legal, achava que isso aqui era cultura. E eu brinco aí, a primeira lição: não invista em imobilizado sem faturamento virante. É verdade. Hoje em dia existe coworking, que não existia na época, existe Amazon, existe várias outras coisas aí que na época não eram tão conhecidas. Mas a gente sempre foi uma empresa muito festeira. A gente tinha videogames, então tinha um Xbox, até que ele foi roubado por algum funcionário, para você entender como era a cultura da empresa. As pessoas não gostavam de festa, tal, cerveja, mas não gostavam de trabalhar lá. Eu brinco que nessa época a gente era o worst place to work. Então, e faltava gestão em processos. Então, a gente não tinha processos bem definidos sobre quem fazia o quê, né? Como que entra um projeto, como que, a partir do momento que a gente ganha, como que é a entrega com o cliente, as reuniões, as atas com os clientes. Então, tudo isso que é processo, quanto tempo cada pessoa fica em cada atividade, nada disso tinha. Então, naturalmente, as pessoas iam batendo cabeça, as pessoas não sabiam o que tinham que entregar, atrasavam, os clientes estavam pé da vida com a gente. Aí, minha vida era um inferno, minha mulher grávida, para ter minha primeira filha, e eu vi que, cara, não era possível sustentar esse modelo. Até que um empreendedor digital, na época, falou para mim: mande toda a sua equipe embora e contrate metade das pessoas ganhando o dobro. E aí foi o momento que eu entendi, eu não fiz isso literalmente, mas acabei fazendo isso com o tempo. Ao longo da próxima etapa, que são 5 anos, foi exatamente isso que a gente fez. Mas aí eu entendi a importância de ter pessoas qualificadas na equipe. Eu comecei a entender o custo oculto do júnior. Tá? Júnior é ótimo quando aceita um pouco baixo salário para a gente que é empreendedor, porque você acaba tendo um lucro maior, um bottom line melhor, um EBITDA melhor, margem de contribuição melhor. Mas o que a gente não percebe, ou pelo menos eu vou trazer para o meu caso, não percebia, era o custo oculto que o júnior traz. Quanto custa você treinar ele? Quanto custa o erro, o retrabalho, gerenciamento, a liderança que você tem que ter? Quanto custa o seu tempo, em vez de você estar focado em algo que vai aumentar a sua produtividade, algo que vai fazer você crescer, você está ali focado o seu tempo e energia em outra coisa. Então, o custo é o dobro, o custo da pessoa e a sua hora. Então, isso aí eu não enxergava, e eu comecei a entender isso a partir do momento que eu ouvi essa frase desse empreendedor. E aí a gente começa a entrar na segunda etapa aqui da vida da Lio, da fase 2 de gestão e processos, que é uma fase que a gente esperava que durasse só 1 ano, só 2014, mas de fato demorou 5, tá? E aí eu vou falar por que demorou 5. Mas, Nilson, você podia talvez falar que essa etapa, porque foi o momento que você entrou da empresa no finalzinho de 2013 para 2014. Que mais legal. Fez que a empresa começou a dar certo, mas não vendia? Bom, eu acho que eu começo falando da minha chegada, Richard. Foi aquela... Eu acho que o Richard teve uma ideia genial, né? Com todos aqueles problemas que apareceram, que ele compartilhou, ele falou assim: gente, eu preciso continuar vendendo. Como que eu faço para continuar vendendo? Eu vendia lá, ficava livre para vender, agora eu fico que nem ele falou, das 6 às 2 da manhã vendo código. Aí ele falou: eu tenho que pegar alguém, eu tenho que achar alguém que topa arrumar essa casa aí, né? E foi interessante, porque eu tava numa carreira de multinacional, né, mas sempre querendo empreender. E eu sabia que, assim, o salário estava bom, já tinha um caminho para seguir, estava crescendo rápido e tal, estava como executivo. Só que eu falei: pô, eu quero participar de uma coisa minha, né? Oi. Vale a pena falar que você estava como já gerente na IBM, você tinha 150 pessoas, você era gerente de gerente.
Eu tinha uns unidades 10 na anos de IBM. IBM. Eu tinha 10 anos de IBM na época, eu estava com umas 6, 7 unidades, não lembro agora, cada unidade tinha seu gerente e esses gerentes se reportavam a mim, né? Então, assim, baita escola de processos, de gestão, né? A IBM ainda naqueles tempos que ainda era relevante, né? Porque depois que veio o cloud aí, ela tá tentando se reinventar, mas naquela época o bicho pegava mesmo, né? E conversando com o Richard, ele estava à procura, né? Ele estava contando para mim o caso dele, eu estava querendo empreender, e aí é aqui a bebida, né? O conversa de bar ali. E aí o que aconteceu? O Richard falou: eu preciso de alguém para entrar junto. E o Richard, como um bom vendedor, mostrou as vendas, né? O número de vendas. Cara, olha só, isso aqui já bateu 3 milhões, olha só, tipo, projetando, né? Isso aqui vai explodir. Aí eu comprei comprei essa guerra aí. Falei, vamos lá, pô, isso parece muito promissor, né? E aí ele me fez a venda do projeto e a gente combinou assim, ele continuaria, né, tocando vendas e marketing, tudo da empresa para fora, e eu me encarregaria de todos os contratos que a empresa tinha, eu ficaria responsável por garantir a entrega, né, fazer toda a parte do fluxo de produção, e eu peguei naquele cenário que o Richard mostrou, né? E, obviamente, não tinha processo, cada projeto, cada um fazia de um jeito, não tinha padronização, né? E aí foi o primeiro momento, que nem o Richard falou, a gente, apesar de ter sócio ingleses, acho que até então era só no papel mesmo, né? Porque eles não exerciam nenhuma influência na gestão do escritório, simplesmente queriam só saber do resultado. Então, o Richard pode falar um pouco melhor. Mas foi aí que a gente levantou a mão, né, e pediu uma certa ajuda, falou assim, vocês sabem fazer isso, as entregas estão dando muita reclamação, estava tendo assim, reclamação de cliente para praticamente quase toda a nossa base de projetos aí, e foi aí que a gente pediu ajuda e vieram 10 ingleses aí da Inglaterra, lá da empresa, né, para treinar a nossa equipe aqui no Brasil. E acho que aí o jogo começou a mudar, porque, primeira coisa, a gente documentou tudo, né? Como se faz cada entrega, por que faz de determinado jeito, por que aquela etapa do processo é importante, por que ela existe. A gente começou a destrinchar realmente como fazer esse negócio. E a partir dessa documentação profunda, não é algo rápido, é entediante, acho que todo mundo foge disso, né? Mas você começa a colher os frutos no médio e longo prazo, né? A gente também plantou aí toda a parte de controles financeiros, a parte de DRE, a time sheet, né? O pessoal dizer em que projeto que está trabalhando, tudo com sistema. E a gente começou a ter taxa de utilização, ou seja, onde tem a ociosidade da equipe, onde é que estão elas. E aí também, claro, mérito nosso de ter implementado. Os ingleses deram um caminho, mas a gente que teve que colocar a mão na massa para implementar. E a gente começou a ter visão também de margem de contribuição para cada projeto e para cada cliente, né? Hoje, conversando com algumas empresas, eu vejo que o pessoal tem, sim, a margem de lucro de determinada área, de determinada equipe, mas dificilmente o pessoal consegue granularizar essa visão no nível de cliente por projeto. E a gente conseguiu, né? Wilson, só uma coisa, você toca quantos projetos simultaneamente hoje? Hoje tem mais de... A última vez que eu vi estava quase 200, beirando 200 projetos concomitantes, né? Então, 200 projetos, 100 pessoas na equipe, e ele consegue entender cada projeto. Se alguém estoura 10 minutos do tempo estimado no projeto, acende uma bandeira vermelha para o que a gente chama de... que tem algo errado. Exatamente. É o que a gente chama de sistematizar a operação, né? Então, assim, eu não posso contar que alguém da equipe vai me avisar sempre ou que eu vou ficar sabendo de tudo, mas, de alguma forma, por isso que eu chamo de sistematizar, você configurar a tua operação, e aí é um papo a gente falou, né, para uma aula específica, configurar a tua operação para que esses alertas apareçam, quer alguém te avise ou não, né? Então, você conseguir esse nível de sistematização para poder ter esses alertas te informando o que está acontecendo, e aí vai te ajudar a fazer as perguntas certas, onde você tem que mergulhar, porque isso te permite escalar. Eu vou pegar muito a fala do Taioba no início da apresentação, é isso que vai te permitir escalar pessoas, escalar, né, os números da empresa, sem que você tenha que dobrar, triplicar, quadruplicar a tua quantidade de horas, porque aquilo que é previsível, você só vai deixar rodar, né? Está rodando conforme a previsibilidade. Saiu do previsível, é onde que você, tem que dar uma olhada aqui, né? Mas, enfim, a gente padronizou tudo, criamos os indicadores, e a partir desses indicadores,
eu brinco que foi uma parte aí que eu e o Richard, a gente teve que fazer muita troca, porque era uma coisa retroalimentando vendas o tempo todo, né? Então, a gente conseguiu detectar que tinha clientes na nossa operação que estavam dando prejuízo, né? Então, nem tudo eram flores. E até assim, não sei se preciso falar o nome, chama assim, uma empresa muito grande de Pode renome. falar, estamos aqui com anti-alunos, pode falar. A gente estava trabalhando para a rede Plim Plim, e aí a gente descobriu que os projetos que a gente estava trabalhando por ele toda hora estavam dando prejuízo. Só que imagina o seguinte, isso num bolo de 70 clientes, várias coisas acontecendo, se você não coloca esse tipo de alerta, né, você não tem essa granularização da informação, isso passa, porque você vai olhar se a área está dando lucro ou não, mas assim, dentro dela, o que está acontecendo, né? E aí a gente chegou à conclusão de, precisamos demitir alguns clientes para começar a fazer uma certa limpeza dessa piscina de clientes, né? Tem cliente que está roubando dinheiro, né? E isso não aparecia... Imagina o Nilson falar para mim com o meu perfil de vendedor que você vai demitir a Rede Globo. Pô, tá maluco? Não, nenhum projeto. Nesse ano fizemos, acho que 20 projetos com eles. Era na época para capacitar, acho que jornalistas para a Copa do Mundo, alguma coisa assim. Nenhum projeto está dando lucro. Então, cada vez que a gente aumenta projetos na Globo, a gente vai piorar a nossa situação financeira. E a gente tentou até uma conversa amistosa com eles, falando de processo, falando de fluxo, e aí, assim, bom, né, cortando a história longa e rapidamente, basicamente, não teve conversa, era meio que assim, topa, não topa, meio que aquela coisa de forçar o fornecedor aí até o limite, e tem gente que topa isso. E falou, queremos participar disso? Não. Então, sai fora. E a gente optou por declinar toda uma esteira de projetos que tinha, mas eu acho que, assim, até realmente foi difícil a conversa aí com o Richard, mas a gente sabia que fazia parte aí da limpeza, né, para começar a acertar a casa. É um ponto importante. Como a gente tinha muita entrega enfileirada e muita reclamação e totalmente desordenado, a gente decidiu, até ele parou de vender. A gente falou, para vendas, porque está tudo enfileirado aqui, a gente tem muito projeto para corrigir e resolver. Imagina o meu desespero. Meu desespero para vendas, cara, foi difícil. Tinha muito dever de casa para fazer, né? Só que aí, com essas, começamos as limpezas, os processos, os desenhos, aí a gente começou a crescer, que isso é uma coisa interessante, né? Quando você tem um olhar, não dizendo que o olhar no faturamento não é importante, o olhar da venda, o olhar do faturamento é muito importante. Só que as pessoas tendem a não olhar o custo de cada coisa, né? Porque no final do dia o que vale é a margem, né? Você trazer 100 mil reais, que você gasta 110 mil para entregar o projeto, não é melhor não ter trazido esse dinheiro. Mas, às vezes, a pessoa fica muito apegada no faturamento e esquece de monitorar a lucratividade, né? Faturamento, a maioria das vezes, é ego e vaidade. Uhum. Não é o resultado. E aí começou um desenho muito interessante aqui, que até o Richard mostra aquele declínio de faturamento, só que a nossa margem foi melhorando. E aqui tem uma primeira quebra de paradigma, porque, cair faturamento é ruim? Depende. Depende de onde você está, né? Depende de onde você está, onde você estava e para onde você foi. Então, começou a ter aumento na margem, a gente ficava monitorando a margem de lucratividade total da empresa, por isso que o olhar em todos os indicadores é importante, porque isso demonstrava para a gente que aquele faturamento, ele era de certa forma, não digo que a palavra é ilusório, mas é meio que assim, ele não era de todo bom, né? Ele não era tão benéfico assim. E aí, conforme a gente foi fazendo as limpezas, e foi colocando processo, foi colocando regra de trabalho, a gente foi retroalimentando vendas para documentar as premissas de como a gente trabalha, porque a gente ia aprendendo. Não topo mais projeto com a situação A, B ou C. Né? A gente retroalimentava os nossos contratos, a proposta comercial, para que aquelas premissas ficassem lá documentadas, e não era nota fonte 8, rodapé, não. A gente trabalha assim, né? Porque a gente sabia Só para dar exemplo, assim, coisas bobas. A gente começou a falar se o ator está incluído na proposta ou não. Por quê? Uma proposta que a gente fez, a gente não documentou, o cliente falou, cadê o ator? A gente falou, não tem. Tá. Então, cada problema que tinha, documentou viagem quem paga, documentou minutagem de vídeo. Hoje em dia, você vai comprar um vídeo, você vai ter 10 minutos, 15, 20.
tudo começou, todos os problemas voltaram para a proposta comercial para que a gente criasse premissa para tomar a decisão o que fazer, como precificar. Então, absolutamente todos os problemas viraram premissas. Foi a forma que a gente foi aos poucos limpando os problemas e evitando que eles acontecessem. Perfeito. E aí foi tudo ficando cada vez mais previsível, né? Então o projeto entrava e a gente tinha aquela volatilidade de entrega, né? Hora tá bom, hora tá ruim, hora tá bom, hora tá ruim. Conforme a gente foi cercando, né, colocando essas premissas, essa variação, essa variância, né, ela foi começando a ficar mais previsível, e aí as margens que era hora negativo, hora positivo, né, a gente começou a ter uma coisa assim, pô, agora a margem já flutua entre 20 a 20 e tantos por cento, né? Aí a gente já começou a fechar essa curva enquanto a margem, essa variação enquanto a margem foi subindo, né? E aí a gente teve uma sorte aqui, né, que a empresa mudou de nome lá fora, era Epic, como o Richard falou, e eles mudaram todo o branding para Lio. Então, a gente também teve... O destino também nos ajuda, porque a gente tinha um nome lá de problema de entrega na empresa anterior, e a gente aproveitou essa mudança de nome e falou, agora é outra empresa, né? Agora chegava aí um foco bem grande aí no mercado corporativo. E olha que interessante, a gente conseguiu, quando o Richard mostrou o gráfico de faturamento, a gente reduziu. Só que a gente estava entregando aquele gráfico de faturamento, né, reduzindo pessoas. Não que a gente quisesse necessariamente reduzir pessoas, não era esse o foco, tá? Mas é porque é quase que aquela seleção natural, a gente foi colocando processo, os melhores foram ficando, as entregas começaram a sair, e como a gente parou vendas, acabou tendo uma espécie de uma seleção natural aí dos profissionais. Só que o fato é, o mesmo nível de faturamento que a gente entregava com 60 pessoas, a gente continuou entregando com 19. Né? Então, isso já justifica todo o investimento aí na documentação, no treinamento, né? na previsibilidade aí do produto, o que a gente faz, como a gente faz. Né? Esse é um ponto importante. Aqui tinha 60, aqui tinha 19. Então, você olha como o faturamento muitas vezes é ego. Muitas vezes é olhando só internamente. Aqui a empresa não estava conseguindo pagar suas contas, aqui a empresa teve uma situação bem melhor, bem mais saudável. Sim. Mas o fato é o seguinte, de qualquer forma, a gente arrumou a casa aqui, quando a gente ficou preparado para vender, a venda não veio. Tá? Especificamente aqui 16, que a gente queria, não veio. A gente até 17, 18 foram menores que 16. Então, o que aconteceu aqui? Não, isso aqui vale para você falar um pouquinho disso aqui, Nilson. Até o que a gente fez aqui? Só dando agora um pouco mais de exemplo, né, para clarificar o que a gente fez. Aquelas premissas, premissas aqui, essa primeira foto na esquerda, são as premissas de entrega do nosso trabalho de uma produção de um curso online, né? Quando a gente tem um curso online, como é que a gente entrega esse produto, né? Como que ele chega para você? Então, olha o cuidado que a gente teve. E isso foi tudo fruto de briga com o cliente, de problema de expectativa, né? Então, só para dar como é que a gente faz cada tela, qual que é a estratégia educacional que a gente usa, e essas colunas são os tipos de produtos. Então, a gente teve que categorizar cada coisinha para dizer, se você compra o produto OnePage, você pode inserir vídeos, no outro produto não pode, por exemplo, né? Se você quer uma avaliação num produto, ele vai ter uma avaliação final. Então, a gente teve que explicar, assim, para não ter aquela coisa, eu não fui avisado, e acontecia muito isso. Quando a gente, eu achei que era assim. E o interessante disso é que, a partir de cada produto, a gente documentou o quanto a gente precisava de profissional, de mão de obra, né, para produzir aquela solução. Que é essa Nilson, deixa eu compartilhar aqui. minha calculadora, não estava nem prevendo isso, mas deixa eu compartilhar aqui, porque isso aqui é só um exemplo do nível de customização, do que a gente chegou a fazer. Por exemplo, aqui eu tenho uma calculadora de preço de todas as minhas soluções. Então, se eu for desenvolver, por exemplo, um e-book, aí eu vou perguntar aqui, quantas páginas? 30 páginas. Quanto que eu quero? 2. Já vai cuspir o preço. Se eu quero um one-page interativo, quantas telas? Vou botar um aqui. E aí eu tenho tudo. Eu quero um treinamento de sistemas. Para o treinamento de sistemas, eu vejo quantos cliques vai ter. Tudo que eu tenho está documentado aqui. Aí você fala, legal, um Excel inteligentinho. Aí eu tenho aqui extras, se você vai botar mais estúdio, mais atores, os vídeos,
minutagem de animação, 5 minutos de animação, quero 4, enfim. Você tem... Isso foi uma evolução importante, que imagina o seguinte, no passado, com um comercial, 2 comerciais, era eu e Richard em call de noite para definir preço de proposta, calculava cada hora, calculava do zero, tudo de novo. Aí quando você vai para 20 comerciais entre próprios e parceiros e tal, o pessoal não vai conseguir falar com a gente. E tinha ligação 10 horas da noite para ver se podia topar um preço, né, com determinada licitação lá, ou desconto e tal. Então... Aí a gente tem até a tradução, quanto custa para traduzir um e-learning. Aí eu vou botar um e-learning de 15 telas, quem traduz? Vai ser ali, o preço que vai ser. Enfim, tem tudo isso. Isso daqui você pode falar, pô, legal, um Excel bonitinho, mas o que tem por trás disso daqui é isso daqui, métricas. Então, por exemplo, eu vou falar de um Rapid Learning lá. Eu vou ver quanto tempo tem de Rapid Learning, 30 minutos, 45, 60, etc. Quais são os meus cargos? Quantas horas para produzir cada um dessas etapas, não é? Então, ajusto o roteiro. Eu já estou prevendo 16 horas de roteiro, já estou prevendo um ajuste e um segundo ajuste de roteiro. Por quê? Porque meu histórico mostra que eu tenho 2 rodadas de ajuste. Produção de telas, ajuste, revisão ortográfica, tempo que o meu gestor de projeto precisa ficar. Para cada um desse, tem um preço. Quanto custa? Eu tenho a tabela de preços de cada profissional, quanto isso vai custar. Agora, eu tenho isso aqui mapeado para absolutamente todos os produtos da empresa. Então, você vai vendo aqui, são centenas de linhas de tudo mapeado, quando é um treinamento de sistemas, quando é um game quiz. Então, a gente chegou... Só que para chegar nisso daqui, para você saber que uma produção de uma animação simples, você precisa de 16 horas de roteirização e 16 horas de animação, porque não adianta você chutar, você tem que ir validar, revalidar, pegar vários projetos acumulados. Então, você tem que ter tudo isso organizado. Você vai ver, são centenas e centenas de linhas para a gente conseguir organizar. Então, esse é o nível de detalhe que a gente chega, que são esses 2 aqui. E aí, a partir disso, é importante esse mapeamento, por isso que demorou, né? Então, foi assim, pelo menos ali 2 anos entre monitorar time sheet das pessoas, retroalimentar a proposta, saber onde a gente estava perdendo dinheiro e fazendo esse processo de limpeza, né? Quais projetos que deram certo, por que deram certo, quais projetos deram errado, por que deu errado, o que a gente não quer fazer, quer parar de fazer, né? Aí, Richard, vai para o próximo slide. E aí, a partir desse desenho de cada produto ter uma linha específica, né, a gente sistematizou para que cada projeto entre, e quando ele entre, ele já atribui meio que um identificador próprio, né? E aqui é meu controle da produção, né? Até na minha aula que eu fiz sobre sistematizar a empresa, é aquela coisa, como é que você roda 200 projetos ao mesmo tempo? Eu não preciso entrar em tudo, né? Mas aquilo que tem variação, uma variação além do esperado, por exemplo, coisa que varia R$100 de uma semana para outra, R$200, às vezes pelo nosso tamanho ou pelo tamanho daquele projeto, percentualmente aquilo não é relevante, então eu não preciso me aprofundar naquilo, né? Mas a ideia aqui é que eu veja todos os projetos avançando, a produção inteira, né? E a partir de uma variação que me seja suspeita, eu sei aonde mergulhar. Então, é aquela coisa, eu não preciso que alguém me fale que isso está acontecendo, né? Na verdade, eu tenho as 2 coisas. Eu tenho a equipe reportando e eu tenho o que o sistema aparece, né? E o sistema está todo mundo usando. Esse sistema de utilização, em que projeto que está trabalhando, onde o pessoal está submetendo horas. Então, essa parte da automação, ela aparece aqui. E aí eu tenho a fala das pessoas. Qual que é o trabalho aqui? Meio que contra-checar, não no sentido inquisitivo, né? Mas confirmar se a coisa está saindo do trilho ou não. E a partir disso eu escolho onde vale a pena, eu quase que uma bússola, né? Ó, dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui já tá alertando, já tá saindo daquilo que se considera uma previsibilidade normal, né? Isso tanto entre o time de desenvolvimento de software ou no time de soluções online, lá o time de criação, né? Aí você pode imaginar, eu quero saber como estão os projetos, não precisa nem perguntar para o Nilson. Primeira coisa que eu faço é abrir essa planilha, pego essa coluna aqui, filtro de menor para maior, pego os top 10 piores e vou direto. Nilson, o que aconteceu nesse projeto aqui da Mackenzie? Tá? Aí eu sou bem certeiro. Ele, pô, parece que eu estou acompanhando de perto, parece que eu sei as histórias. Nada, eu tenho um sistema gerencial que já me dá essa informação. Então,
que acontece? Então, a gente implementou tudo isso, 14, 15, 16, mas a gente não continuou vender. Por quê? Aí o próximo passo aqui, por que não conseguimos vender? Então, tudo certo para retomar vendas, plugamos vendas, mas a coisa não decolou. Aí alguns motivos, e o culpado sou eu. A maioria das vezes sou eu mesmo. Então, a primeira coisa, eu tinha outros negócios. Então, eu tinha uma startup chamada Me Digital, né, que era uma startup de software para gestão de escolas. Eu tinha acabado de abrir uma loja com a minha esposa no Barra Shopping, essa loja aqui no topo, Annie & Co. Além disso, eu era CEO de uma rede de escolas de inglês. Então, eu tinha 11 escolas, 3 mil e tantos alunos presenciais aqui no Rio de Janeiro, uma escola premium, bem conhecida, de inglês. E, além disso, eu tocava a Lio. Então, como o negócio foi indo, né? Você sempre... Empreendedor é engraçado, vê um brinquedo mais brilhoso, acha que é um brinquedo melhor. Então, sempre vai buscando um brinquedinho novo. E aí eu estava, quando fui ver, com 4 empresas na mão. A falta de foco e divisão de tempo. Esse era o maior problema que a gente estava tendo. O meu tempo era muito dividido, tinha pouco tempo para olhar para a Lio e os outros negócios. Aí eu fui em 2018, fui fazer um curso em Wharton, nos Estados Unidos, uma das melhores universidades de finanças. E aí eu fiz um curso lá e o professor falou uma frase que me marcou. Ele falou, mercados que não crescem têm guerra de preço. Aí eu comecei a pensar naquilo e aí Parece até meio óbvio, né? Uma frase que a priori, isso é óbvio, mas acho que dar o clique é outra coisa, né? Então, eu comecei a ver, cara, eu tenho um curso de inglês, que é um mercado mais oceano vermelho do que curso de inglês. Vamos combinar. Tudo que é canto tem uma Wizard, WhatsApp, Fisk, tudo que é canto. Então, a gente estava no momento de guerra de preço, o mercado não crescia, as escolas de alunos de colégio estavam virando bilíngue, então a gente só perdia aluno ano após ano, apesar de ser premium, apesar da qualidade, todos os concorrentes estavam perdendo aluno para colégios bilíngue. E a gente entrou em guerra de preço. Então, todo semestre a gente tinha que baixar preço para conseguir mais alunos, tal. E aí eu falei, cara, não dá. Então, o que eu fiz? Eu falei, vamos focar onde não tem guerra de preço. A Lio. A Lio não tem guerra de preço. A Lio é uma empresa digital, né? O pessoal hoje até fala, pô, você foi visionário, você saiu em 2018 do presencial para ir para o digital. Na verdade, não, seguir muito mais a intuição. Eu sabia que o digital era mais escalável e do que o presencial. Para o presencial, para eu montar uma nova filial, eu precisava de R$500 mil. Era o custo de montar uma filial. Então, se eu quisesse abrir 10 filiais, precisava de R$5 milhões. Já no digital, não preciso de nada. Preciso da minha capacidade como consultor, como capacidade intelectual. Então, o que eu fiz? Fechei a Me Digital, tentei vender, fui para várias empresas, falei com o pessoal da TOTUS, da Lynx, da Alterdata, ninguém quis comprar, acabei tendo que fechar. A Annie & Co, eu passei o ponto também, foi outro momento aí que eu brinco que acertei o momento, fechei, passei o ponto em novembro de 2019. Em março, veio a pandemia, quebrou todo o varejo. Então, visionário, conseguiu prever o corona, hein? Pois é. E aí, a Britânia, eu vendi no final de 2018 para a cultura inglesa. Então, consegui, ao longo de 18 e 19, resolver todos os meus negócios e foquei 100% na Lio. Aí, quando eu fui retomar a Lio, em 2018, sabendo que eu já estava vendendo, fechando as coisas, eu decidi fazer uma pesquisa. Eu fiz um curso em Harvard nesse ano, o Nilson também participou comigo, sobre liderança. E aí, o curso, ele tinha uma mini consultoria que ele fazia uma pesquisa interna com seus funcionários. E a pesquisa mostrava que os gestores só queriam saber de resultados. Não tinha confiança, transparência e liderança humanizada. Então, a gente meio que, um momento, não tinha zero liderança, zero controle, a gente foi demais, por um lado, né, de 0 para 100% controle, 100% tudo cronometrado, tudo
Não é? Chegava o cliente, por exemplo, se tinha um ajuste de 2 horas de trabalho, a gente chegava a cobrar R$ 78 de um cliente para um projeto de R$ 100.000. Então, não fazia sentido nenhum. Então, a gente foi demais para um lado. E aí, eu brinco aqui que a gente arrumou a casa, mas a gente esqueceu das pessoas. E aí que a gente entra na terceira etapa, que é concluindo todo esse processo forte de gestão e foco, né? E principalmente resolvendo minha divisão de tempo, voltando para a Lio. A gente volta aí para 2019, é o ano que eu decido voltar para a Lio e focar 100%, já tendo todo o modelo de gestão, só que com foco em pessoas, cultura e pessoas. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente se livrou do escritório do Google. A gente falou, cultura não é escritório, cultura não é mesa de ping-pong, não é cerveja, não é festa. Cultura é a propósito, valores, valorizar pessoas, olhar para ter uma base de pessoas preparadas para o seu desafio futuro. Então, a gente foi para um escritório menor, com custo menor, né? O nosso faturamento também estava sofrendo, então a gente reduziu o custo. Foi um escritório, assim, não é pequeno, porque cabem 70 pessoas lá, um escritório de 500 metros, mas de 1.400 a gente reduziu para 500. Sorte que o Felipe Neto gostou daquelas cores do escritório, hein? Oi? Sorte que o Felipe Neto gostou daquelas cores do escritório anterior. Você poder ele gostou. Esse aqui é o dia que a gente se mudou para o nosso novo escritório. Então, a gente deu um biscoito Globo e um mate leão, bem carioca, para todos os funcionários, chamam essa foto. A gente focou, propósito e valores. Então, aqui a gente tem, esses aqui são os nossos líderes. A gente começou a botar os propósitos, os valores da empresa no escritório, a gente começou a decorar o nosso escritório com a nossa cara, mas propósito é muito mais do que palavras bonitas na parede. Então, o que eu vi? Eu preciso ter transparência com os meus colaboradores. Na pesquisa, a transparência foi o item que mais destacou pela falta de transparência. Então, a gente começou a implantar uma reunião que a gente chamou de estratégia e cultura. E é uma reunião onde eu e Nilson, como sócios da empresa, prestamos conta para os nossos líderes. Então, aqui são alguns dos nossos líderes. Então, a gente abre DRE, a gente abre vendas, a gente permite eles perguntarem o que eles quiserem, como se eles fossem donos da empresa, o que eles querem saber da gente na empresa. A gente não faz isso com todos os funcionários, tá? Até porque tem pessoas com certa maturidade que você não consegue trabalhar, mas pelo menos todos os líderes. Hoje, essa foto aqui é mais antiga, mas hoje a gente tem 17 líderes que participam. 17 foi o Nilson, então 15 líderes que participam dessa reunião. Só um segundo. Anne, para. Então a gente tem essa reunião e essa reunião, só dando um exemplo, hoje a gente fez a reunião com a nossa equipe e na reunião um dos coordenadores perguntou sobre participação de lucros. Então ele tem a autonomia e a liberdade para cobrar da gente qual vai ser a nossa posição, já que a gente teve um ano bem lucrativo em 2020. Então, eles têm toda essa liberdade. A maioria das vezes, no começo, era muito lavar roupa suja, tá? Depois que a gente venceu essa etapa de lavar roupa suja, a gente começou a ouvir os colaboradores e começou a entender onde estavam os pontos e as dores deles. E aí que a gente começou a investir nas pessoas. Então, as pessoas falavam, poxa, eu não tenho plano de carreira, não tenho plano de crescimento, eu não sei onde eu vou, eu não consigo me desenvolver aqui dentro. Então, a gente começou a trabalhar cursos. Primeiro, a gente começou, todo mês, a gente mandava 5, 6 pessoas para São Paulo para fazer um curso chamado Alta Performance Pessoal. É um curso voltado para a pessoa física, para ele melhorar a performance dele, para ele investir em soft skills e melhorar isso. E a gente começou a fazer isso. Fizemos umas 20 pessoas. Começamos a investir em pós-graduação. Então, para o grupo de líderes, tem 5 bolsas de pós-graduação, onde a gente paga 70% da pós. Começamos a dar inglês para todos os funcionários, vários outros cursos. Começamos a ter um orçamento, X mil reais por ano, para os colaboradores investirem em cursos. Seja um Coursera, seja um curso online, qualquer coisa. Eles têm esse orçamento na mão deles.
não está na minha mão e do Nilson. Claro que tem que fazer sentido para a empresa. E aí, na pandemia, principalmente, a gente descobriu que cultura, mais importante de tudo de cultura, eu já falei 1000 vezes que não é mesa de ping-pong e cerveja, mais importante de tudo de cultura é comunicação. E eu acho que esse é o principal ponto onde todos os empreendedores falham. Então, eu e Nilson, a gente fez ano passado, não, retrasado, teve um outro curso de Harvard aqui no Rio, no Copacabana Palace, sobre negociação. E eles trouxeram o melhor professor de negociação de Harvard para fazer esse curso. E aí ele contou uma história que eu achei muito interessante, que é um grande problema de todos os líderes. Ele estava contando a história do JFK, né, o Kennedy, presidente americano, quando ele teve que decidir sobre a crise nuclear com Cuba. Estava com problema lá em Cuba, crise nuclear, o que vai fazer, tal. Ele pegou os melhores especialistas, os melhores caras, 10 pessoas, ficaram 5 dias numa sala, trancado, discutindo todas as possibilidades. Mas esgotaram todas as possibilidades possíveis até que chegaram numa conclusão. Quando ele chegou com a conclusão, ele foi comunicar essa conclusão. A partir do momento que ele comunicou, todo mundo começou a questionar ele. Falou, pô, você não pensou nisso, não pensou nisso, não pensou nisso? Foi o momento que ele viu. A gente pensou em tudo que vocês falaram, mas as pessoas não sabem que a gente pensou em tudo isso. As pessoas acham que a gente está tomando uma decisão porque a decisão é nossa. Não entende o processo de tomada de decisão. Então, por isso, como a gente viu isso em 2019, a gente começou a trazer as pessoas para ajudar a tomar as decisões. Então, muitas vezes, a gente vai para uma reunião até com a decisão já tomada, mas a gente começa a explorar os cenários e perguntar para eles que decisão você tomaria. E a gente mostra o porquê que a gente tomou essa decisão, e não só decisão fechada. Esse processo de reflexão aí, em conjunto, né, uma liderança participativa, ela faz bastante diferença, ao invés de você só comunicar uma decisão, né? Essa história aí da crise dos mísseis de Cuba, né, que o Kennedy foi altamente criticado porque ele tomou a decisão de não fazer nada, né? Não atacar, não colocar tropas lá, então ele foi altamente questionado por essa decisão e criticado, enfim. Mas ele falou assim, pô, mas eu precisei de 5 dias desenhando todos os cenários para chegar nisso. As pessoas, eu estou comunicando e estou esperando que as pessoas em 1 segundo, né, em questão de minutos, em questão de horas, entendam isso. Então, pegando esse aprendizado, a gente também coloca, principalmente aquelas decisões mais quentes, né, as mais difíceis, acho que não são tão populares, a gente coloca na mesa para o pessoal. E até para nossa surpresa, às vezes aparecem cenários que a gente pode não ter pensado, né, o que é muito bom. Mas muitas vezes a pessoa também reflete, pensa junto, e aí pensa no impacto junto. Vou por aqui, tá, mas se for por aqui, você pensou nisso? Realmente, não tinha olhado por esse prisma. Então, daqui a pouco você tem toda a liderança, né, fazendo essa reflexão junta, e depois é muito mais fácil do restante da equipe comprar uma decisão que não é tão boa assim, né? Perfeito, perfeito. Então, e aí a gente começou vendo que a chave da cultura é comunicação, entramos na pandemia. Como que você vai manter uma cultura que a gente só tinha presencial, a gente tinha muito pouco processo de home office, pessoa que podia ficar eventualmente, mas a empresa era presencial. Como que a gente vai manter essa cultura? Se a gente quer investir tanto na cultura, como que vai fazer isso à distância? E aí foi o momento que a gente começou a criar as nossas reuniões de rotina. Eu acho que o que mais fortalece cultura é rotina. Tá? É difícil para o empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor não é meio porra louca, como eu sou um pouco, minha filha está aqui. E de querer ideia nova, de querer pensar em fazer coisa diferente, tudo mais. Mas a rotina é talvez um dos elementos, rotina e comunicação, mais importantes para a cultura. Então, a gente já tinha estratégia de cultura desde o final de 2018. Começamos uma reunião geral semanal. Então, amanhã de manhã, toda terça-feira, 9 da manhã, eu faço uma reunião com toda a empresa para alinhar onde a gente vai, onde a gente está indo. Muitas vezes, essa reunião eu não tenho nada para falar, não tenho nada novo.
eu só comunico o que a gente fez, tal. A reunião pode durar 5, 10 minutos ou pode durar meia hora. Nunca passa de meia hora. A maioria das vezes, 15, 20 minutos. Então, toda terça-feira, 9 da manhã, é uma rotina sagrada. Toda terça-feira tem eu falando com todo mundo. Eu, Nilson, diretora comercial, também entro e tal. Então, a gente bota 100 pessoas só para comunicar. Queremos ter todo mundo na mesma página. Como o Nilson falou, a gente não quer ser igual o JFK, né, o Kennedy, que comunicou que não ia fazer nada e ninguém entender por quê. Então, aí começa aí. As equipes, hoje a gente tem uma equipe grande com vários sub-equipes e tudo mais. Todas elas têm um daily huddle, 9h30, 10 horas, dependendo da equipe. Começa um daily huddle para alinhar o que vai acontecer. No final do dia tem que mandar um e-mail falando o que você fez. A gente tem uma reunião com a equipe comercial, produtos, marketing. É quase um squad mesmo, de pessoas de visões diferentes, onde a gente faz uma reunião chamada Growth, para analisar a oportunidade de crescimento, trazendo CS, trazendo atendimento, trazendo plataforma, conteúdo, produto, tudo isso e comercial junto, para uma reunião de 1 hora por semana com Growth. Com isso, a gente lançou muitos produtos ano passado. Temos treinamento semanal de produtos. Então, eu cuido da equipe comercial, o Nilson de operação, mas toda semana eu faço um treinamento, quarta-feira de 11 a meio-dia e meia, a gente escolhe um produto e o treinamento, isso aí que é legal, como ele é à distância agora, não é mais eu falando o que é. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente vai lançar um novo produto. E aí, o que eu faço? Eu faço a proposta, eu explico para todo mundo como que é o produto tal, e faço um pitch de vendas. A partir daí, a gente pega nessa reunião 2 comerciais por semana, eles têm que fazer o pitch para todo o grupo. E todo o grupo critica e dá sugestões para a equipe comercial. Então, é um treinamento, por exemplo, um produto, às vezes, demora 6 semanas, 8 semanas para a gente fazer. Por quê? Porque eu vou apresentar o primeiro e cada comercial vai apresentar depois. Dessa forma, o comercial, ele viu 8 vezes aquele pitch, cada um de um jeito, e eu consigo ir ajustando e dando feedback certo. Então, esse é outro exemplo. Tem uma reunião que a gente uniu comercial e produção, são 2 áreas que... Richard, deixa eu só perguntar uma coisinha. Nesse pitch, é geralmente para um produto, uma categoria nova, ou é para um daqueles da lista que você mostrou, para um cliente específico? Ou uma categoria nova? Depende. Por exemplo, quando a gente vai lançar uma categoria nova, é uma categoria nova. Às vezes a gente não tem nada lançando, a gente pega um produto antigo e exercita. Por exemplo, a gente teve uma que foi um pitch desse da apresentação comercial da empresa. Os nossos PPT padrão, para ter certeza que está tudo na mesma página. Então, a gente vai escolhendo. E aí a gente vai fazendo. Tá? Então, mas quando tem produto, e às vezes tem, a gente, claro, vai focar na novidade. Quando não tem, a gente revisita algo antigo. Porque minha dúvida era mesmo tipo, a criatividade da equipe nesse esquema sistematizado de produção de conteúdo, né? Como que a criatividade para vocês entregarem produtos melhores e com retenção, que faz com que o cliente volta e tal. Então, agora eu entendi, tá? Que era a pergunta que ficou no ar para mim, tá? Não, legal. E isso também na produção existe, Josi, mas aí também, o que o Richard está falando aqui também é no aspecto do pitch do comercial. Então, por exemplo, a gente faz uma entrega para um cliente e aí todo mundo adora, fala, isso aqui deu certo, aí a gente quer espalhar isso para o comercial. Só que cada comercial vai contar o storytelling do seu jeito, né? E às vezes eles perdem a oportunidade de trazer no pitch dele talvez aquilo que a gente acredita que é o maior potencial, né? Ele não trouxe algum aspecto muito interessante ali do storytelling. Então, você só consegue ver isso se as pessoas também tiverem um ambiente seguro para querer apresentar ali para a gente poder criticar em conjunto, né? E é difícil montar isso assim de primeira, né? Em desenvolvimento de produto, então, não é algo que está no desenvolvimento de um produto, do produto em si? Não, isso aqui é treinamento, nesse caso específico, treinamento de pitch de vendas. Para a equipe de produção, a gente tem outros tipos de treinamento. Então, a gente tem muito vídeo gravado de como fazer coisa, a gente tem processo, aí tem o coaching que o Nilson faz. Cada mini célula nossa tem um líder, esse líder é responsável por capacitar a equipe. Só para te dar um exemplo, nosso diretor de arte, ele antes produzia o dia inteiro, 8 horas produzindo. A gente reduziu
falou, cara, você tem que produzir 5 horas por dia. As outras 3 horas, como ele é o sênior, outras 3 horas é para ou capacitar ou revisar o trabalho do seu júnior. Com isso, a gente consegue botar 3, 4 júniores embaixo dele, ele produz muito mais com uma qualidade superior. Então, os júniores têm um salário mais baixo, como ele supervisiona, parece que eu tenho uma equipe de 4 sêniors, mas é um sênior, só que a grande questão foi reduzir a carga dele de trabalho. Às vezes ele fica 4 horas por dia trabalhando, e as outras 4 só orientando e treinando. Então, só dá para fazer isso com sênior. Quando você vai escalar uma equipe, isso é fundamental, porque se eu quero manter qualidade, eu não consigo contratar só sênior, senão meu custo sobe muito. Então, só tendo exemplo que cada tipo de equipe a gente tem um modelo diferente de capacitação. Tá? Legal. Então, temos reunião comercial, reunião de comercial com produção, são 2 equipes que em qualquer empresa se odeiam, na nossa empresa se dão super bem por causa dessa reunião. Estava começando a ter coisa estranha. Aí a gente criou uma rotina semanal, que agora está quinzenal, para conversar. Sabe terapia de casal? Terapia de casal. É. A gente botou assim, essa equipe estava muito cheio de negocinho, um falando, falei, vamos ter essa reunião, aí é quase uma sessão de descarrego. Aí como entrou semanalmente, já não tem muito mais o que... Começou com a coisa da reclamação, fomos acertando os pontos, então vocês passam a fazer isso aqui, a gente foi ajustando, como tem essa rotina, não tem mais tá toda hora assim, pintou alguma coisa fora do trilho, já coloca lá, o pessoal se entende e a cultura o clima ficou muito bom, né? Então, enfim, aí o Nilson tem uma reunião de mapão, que é só para discutir a alocação da semana seguinte. Então, várias reuniões que acontecem. Às vezes a gente entra na semana e fala, nossa, minha agenda já está cheia de reunião. Mas isso garante a cultura, garante a rotina, garante... Então, agora a gente tem que saber quais reuniões a gente vai estar, quais reuniões a gente consegue delegar. Quais reuniões eu quero começar, por exemplo, reunião comercial. Eu trouxe essa reunião, eu não participo mais, porque eu tenho uma diretora comercial que faz isso. Reunião comercial e produção, eu não participo. Reunião de treinamentos de equipe comercial, Nilson não participa. Então, a gente consegue delegar. Acho que a gente demonstrar que a gente está sempre aparecendo, está sempre olhando, está se importando, né? E aí você faz isso sistematicamente, né, José? A gente até falou disso lá da outra vez, né? O pessoal percebe que aquilo é importante, né, para a liderança da empresa, é importante para os sócios, e aí existe quase aquela chatice do treino esportivo, né? Você quer ganhar ali o foco ali no treinamento, aquela coisa da rotina mesmo do exercício, está sempre fazendo, está sempre... É quase que a gente como um personal ali que está aparecendo sempre, falando, vamos lá. E aí isso dá muito ritmo aí nas trocas da equipe e também acaba que isso tudo reflete em número depois, né? Outra coisa que a gente fez, criar estruturas com novas lideranças. Então, a gente parou de ter Júnior reportando a mim, parou de ter Júnior reportando ao Nilson. Criamos novas lideranças intermediárias. E aí, o que a gente fez? Por exemplo, nosso diretor de artes, hoje, ele era o nosso design sênior. A gente falou para ele, cara, agora você vai ser o diretor de arte, não queríamos... Por acaso, ele tem perfil, tá? Não necessariamente todo mundo vai ter perfil para isso. Aí a gente falou o que eu falei, você vai parar de gastar toda hora produzindo, vai dedicar X horas do seu dia para pessoas. Então, cada líder nosso, ele tem horas do dia só voltado para ver a sua equipe. Só que as equipes vão crescendo, então a gente vai tendo que trabalhar novas lideranças aí. Então, a gente investiu muito na diversidade. Quando a gente fala de diversidade, você consegue ver aqui que é uma empresa bastante diversa, mas eu não digo diversidade só na questão de cor de pele, gênero, orientação sexual. Muito mais do que isso. A diversidade em pensamentos. A diversidade em trazer, só dando um pequeno exemplo, de parar de exigir diploma para cargos que não precisam. A parar de fazer um monte de coisas que é by the book, que o mercado faz, só porque é a regra. Então, a gente começou a trazer pessoas que muitas vezes eram ignorados pelo mercado de trabalho, por algum rótulo, e aí rótulo não só cor, orientação sexual e gênero, mas sim preconceito de estudar numa faculdade popular, morar longe, qualquer outra coisa, aí tem uma lista enorme. E aí isso começou a trazer talentos que começaram a se descobrir na empresa. Então, pessoas excelentes
Claro que, para isso, você tem que ter um processo seletivo muito rigoroso. Só dando exemplo, a gente teve um processo agora para a nossa vaga de RH, eu tive 1.035 pessoas inscritas no processo. Né? Então, como você chega em um candidato a partir de 1.035? Então, tem que ter um processo seletivo muito rigoroso, muito detalhado, para que a gente consiga extrair, ignorar os vieses inconscientes do currículo e olhar, de fato, para a pessoa. Criamos uma cultura de promoção interna. Então, hoje a gente tem vários estagiários que viraram gerentes. Só dando exemplo, a Carol aqui, que está nessa foto, ela era designer instrucional júnior, hoje é gerente de produção. O Vitor entrou como design gráfico júnior, hoje é diretor de arte. Danilo, produtor de vídeo, coordenador, entrou como júnior. A Ju entrou como atendimento no Service Desk, hoje é coordenadora, hoje é gerente de projeto. Leandro entrou como tester, hoje é gerente de desenvolvimento. Então, uma cultura, de fato, de valorização das pessoas. Por quê? Porque a gente começou a desenvolver as pessoas. A gente olhou em 2018 e falou, onde que a gente quer estar em 2020? Quais são os desafios? O que eu preciso fazer para que as minhas pessoas estejam preparadas para esses desafios? Tá? E outra coisa muito importante, muito. A gente, qualquer coisa nova, a gente só começa com sênior. Tá? A gente começava antes com júnior e falava, vamos desenvolver esse júnior. Maior dor de cabeça. Todos os custos ocultos que a gente trouxe são perigosíssimos, né? São caros, e hoje a gente fala o seguinte, quero começar, vou te dar um exemplo. A gente começou uma área de CS. Cara, traz o melhor CS para coordenar a equipe. Vai ser caro? Vai ser caro, mas é muito mais barato do que... Dando exemplo, é mais barato pagar um cara de R$6.000 do que trazer o cara de 3. O cara de 3 vai te dar muito mais dor de cabeça. Então, todas as áreas. Trouxemos marketing, coordenador, depois monta a equipe embaixo. Trouxemos uma área de eventos, coordenador, mesma coisa. Então, isso que a gente começou. E aí, a gente entrou na nossa... começamos a criar produtos escaláveis. Então, cursos customizados e plataformas customizadas é o que a gente já tinha. A gente criou o primeiro produto escalável. Então, isso aqui não é nada escalável. Essas duas aqui eram muito customizadas. A gente criou o LearningFlix, tá? LearningFlix, o que a gente fez? O LearningFlix, só para saber, são cursos de prateleira que a gente vende para empresas. Muito voltado para liderança, soft skills, vendas, compliance. Vocês aqui sabem porque a gente tem lá no portal. Então, a gente começou, só que modelo MVP total. Um curso desse custa por volta de R$30.000 para produzir. Para você entrar no mercado de curso de prateleira, você não consegue entrar com um. Você precisa entrar com 10, 20, 30 para começar a fazer cosquinha, né? Meu concorrente tem 200. Como que eu ia concorrer com ele se eu só tinha um? Então, o que a gente fez? Modelo MVP total. Fomos para um evento, botamos um puta stand no evento e lançamos aqui, LearningFlix, o curso de feedback. A gente tinha 9 episódios aqui que a gente anunciou, sendo que a gente só tinha um episódio pronto. Então, de 9, só um estava pronto nesse evento e a gente demonstrava o mesmo episódio para todo mundo. Tá? Por quê? Porque a gente não estava com a grana de produzir ele inteiro. Então, e era só 30 mil. Então, o que acontece? A gente queria produzir 10 cursos, 300 mil, não tinha, nem para produzir um. Então, a gente foi lá no evento, falando desse curso, e aqui embaixo você não vai conseguir ler, a gente já falava próximos títulos que vão ficar prontos. Então, lançamos no evento 10 cursos, tendo um episódio pronto. Um episódio do primeiro, quase um décimo do primeiro. E aí o pessoal fica falando assim, eles conhecem muito bem o conceito do teste AB, né? Existe muito teste AB no mercado digital com as coisas das páginas. Já fez teste AB na parede de evento? Com folder? É isso aqui. A gente colocava lá os nomes dos títulos, aquilo era só o sonho, só a ideia, e a gente procurava saber, às vezes tinha o mesmo título, né, o mesmo curso, com 2 nomes diferentes no folder ou na parede do stand do evento. Então, é só para saber o seguinte, vamos ver para onde o pessoal... esse nome aqui é legal. É literalmente comprar o livro pela capa, né? Então, MVP só com o título de alguma coisa que não existe, né? Esse aí é o teste AB no físico, né? No presencial. Então, com isso, o que a gente fez? A gente
Lançou no final de 18, em 19, e nesse evento a gente vendeu R$90 mil nesse evento. Custeou os primeiros 3. Dos primeiros 3, a gente começou a produzir e vender. No primeiro ano, os primeiros 10, né, em 2019, a gente vendeu 900 mil, mais ou menos. Custo total dos 10 foi 300. A gente conseguiu lucrar. E o legal é que a gente inverteu o fluxo. A gente só produz quando alguém já paga pelo curso. Então, todo o fluxo de caixa vem antecipado, porque a gente conseguiu inverter. No ano passado, a gente foi produzir mais 30, 40 e vendeu 3 milhões e 300 só desse produto que começou em 2019. Então, produto totalmente novo, totalmente MVP, com fluxo de caixa invertido. Só produz o que já está vendido. Então, esse é um exemplo de um produto escalável. Aí, a gente produtizou nossa plataforma, botou o nome de Smart LMS e começamos a continuar com outros produtos. A gente criou um produto chamado UTalks, que são cursos mais rápidos do que o LearningFlix, tá? Aí tem todo um conceito por trás. A gente começou a vender palestras virtuais, porque eu fazia muita presencial. Montamos um modelo de e-commerce para empresas venderem cursos. Montamos um modelo de Digital, que é trilhas, de curso mais plataforma, porque às vezes o cliente não tem, então a gente cria trilhas. Montamos uma trilha voltada para estagiários. Smart Events é a nossa plataforma de eventos digitais. E Academia de Líderes, tá? É o nosso produto que a gente vai desenvolver esse ano de 2021. Então, uma empresa que em 2018, nos seus primeiros 6, 7, 8 anos, só tinha 2 produtos, em 2019, muito mais 2020, né? 19 foi o LearningFlix, 20 foram todos os outros produtos. Aí a gente começou a introduzir produtos. Se a gente tivesse introduzido esses produtos no começo, sem gestão, sem processo, a gente estava ferrado. A gente não conseguia botar produtos porque cada produto era uma nova dor de cabeça. Tem que primeiro arrumar casa, no nosso caso, né? Não vou falar de vocês, mas no nosso caso. Primeiro arrumar casa para que você se prepare para escalar. E aí entrou o nosso... E aí tem uma frase, né, Chá, que a gente fala muito, que é: o que mais quebra empreendedor é fazer a coisa certa na hora errada. Então, por isso Thiago que é muito Guedes. importante... por isso que é muito... teve o Will Guedes aí. Por isso que é muito importante entender o estágio que você está, né? A Taioba já falou também uma analogia muito interessante. Isso aqui acontece, você coloca um motor de Ferrari num Fusca, né? É essa coisa de você querer escalar, né, sem ter estrutura ou sem ter profissionalizado ou sem estar preparado para assumir aquele número que vai exigir. Porque, assim, conforme você vai escalando, né, novos problemas surgem, né? Problemas que você nem imaginava que aconteceria, ele começa a aparecer. Então, talvez, é que nem o Richard falou, acho que é muito importante vocês, da nossa história, tirar essa lição, né? Pô, parecia que se a gente já começasse daquele jeito... então o certo era inventar vários produtos escaláveis que estava tudo certo. A gente não estava preparado. Se a gente tivesse feito isso no início, ali naquele primeiro do estágio, fase 1, fase 2, a gente teria quebrado a empresa certamente. Ou por algum problema de fluxo de caixa, ou por um problema de não conseguir concretizar aquele compromisso, não ter inteligência para isso, não ter, né, o sistema para garantir que a coisa tinha que sair de um determinado jeito, enfim. Às vezes você está fazendo a coisa certa, mas não é o momento certo e aí acaba sendo, por esse motivo, a coisa errada a se fazer naquele momento, né? Aí, só falando agora de growth. Então, em 2018, voltando para ali, vendendo as empresas, fechando tudo, eu falei, cara, a estratégia nossa para crescimento é eventos. Precisamos estar nos eventos. Mas, até então, eu pagava para palestrar. Falei, eu preciso ser chamado para palestrar, em vez de pagar. Então, eu entrei no LinkedIn com o único objetivo, ficar conhecido para fazer palestras. Então, eu fazia 5 eventos por ano. Em 2019, eu fiz 43 palestras abertas nos principais eventos e em company. Então, empresas como Pepsi, DASA, Açaí, GPA, TIM, Raia, JBS, Claro, Michelin e um monte de outras empresas começaram a me chamar para fazer palestras. E, naturalmente, a gente vendia para essas empresas. Então, começou a ganhar muito corpo. Com a pandemia, não conseguia mais fazer palestras. Então, a gente mudou para live. Fiz 85 lives no ano passado, participei de vários eventos online e criei uma live com RH semanal, toda quarta-feira, no meu Instagram. E aí, com isso, as pessoas começavam a me enxergar como referência. Então, por exemplo, eu trouxe o cara da, sei lá,
da Leroy Merlin. Peguei ele, botei ele para fazer uma live comigo. Ele nunca tinha feito nada conosco e tal. Fez a live, gostou, abriu o relacionamento, vendemos para a Leroy Merlin. Comecei a trazer pessoas da Volvo, Novartis, Rock in Rio, todas as empresas. Comecei a chamar os clientes e potenciais clientes para participarem de lives. E aí deu super certo. No LinkedIn, hoje eu tenho 236 mil seguidores. No Instagram, estou com 11 mil. A gente começou a gerar 500 leads por mês. Tá? A gente saiu em início de 19, de 30 para 150 clientes no final do ano passado. A gente gasta zero com tráfego, tá? Zero. Só que meu CAC é 22 mil reais. Então, eu tenho um CAC alto, eu tenho um LTV alto. Então, meus clientes gastam 180 mil comigo por ano. Eu tenho uma estratégia de parceiros comerciais hoje. Eu tenho 2 parceiros ano passado, trouxeram 2 milhões e alguma coisa. Só 2 parceiros. Minha ideia é ampliar a estratégia de parceiros. Investimento comercial, marketing CS. A gente saiu da equipe de 3 pessoas para 15 pessoas nessa área. Assessoria de imprensa. Então, tem aqui uma foto minha aqui na CNN, saí em todos os jornais, Folha, Estadão, Globo, Bom Dia Minas, saí em tudo que é canto. Então, isso também aumenta muito a autoridade e notoriedade. Dobramos o tamanho na pandemia e hoje estamos com mais de 100 colaboradores. E aí, só para encerrar, tem esse slide aqui, exemplo de coisa de LinkedIn, tá? Então, por exemplo, aqui, 49 mil pessoas viram o meu perfil nos últimos 3 meses. Esse aqui é um post que eu fiz com 2,1 milhões de visualizações, 112 mil likes, 1.600 comentários, 100% orgânico, sem gastar nada. Então, aqui, tem vários, 30 mil likes esse daqui, 10 mil likes, vários posts assim, 236 mil seguidores. Então, a rede social me alavancou muito. Só para você ter ideia, um dia chegou um inbox para mim no Instagram, uma menina da Vale, querendo saber mais, fechando um projeto com a Vale. Hoje a Vale é um grande cliente nosso, veio através de um inbox. Mas, assim, eu nunca vou ter tráfego para atrair a Vale, não consigo. Então, é muito essa coisa de autoridade, notoriedade. Eu prefiro uma live com 10 pessoas, só que as 10 pessoas certas, do que uma live com 100, 200, 300 pessoas para fazer volume. Tá? Que no nosso caso, só lembrando, é B2B, né? B2B é high ticket, né? Então, a gente está falando de soluções bem custosas, principalmente se for naquelas linhas customizadas. Obviamente, hoje em dia, a gente tem os produtos, né, escaláveis, que são mais acessíveis, mas pelo CAC e LTV, dá para entender que o nosso jogo não é o do tráfego, né, direto para o consumidor final, né? Aqui, alguns dos nossos clientes, esse slide já está antigo, assim, a gente ano passado trouxe Santander, Boticário, Vale, enfim, uma lista enorme de clientes, mas a gente é bem posicionado nas maiores empresas. E aí, só para a gente encerrar aí, pela hora, falar da último slide, falando da fase 4. Tá? O que a gente pretende, onde a gente pretende chegar nos próximos 2 anos. Então, a gente fez um plano de 2 anos. O plano, primeiro, a meta de faturamento de 35, tá? Meta bem factível para o padrão de hoje. Foco em recorrência, hoje a gente tem 45, antes era 100% personalizado, hoje é 45%, a gente quer sair de 45% para 70% em recorrência. Desenvolvimento de novos produtos, mais investimento em software. Então, a gente está criando uma trilha de academia de líderes. Então, liderança e estagiários são os focos de desenvolvimento. A gente está comprando um concorrente nosso. Isso deve sair na próxima semana ou 2. Voltando para o segmento de educação, segmento que a gente nasceu, mas largou tem um tempo. Então, agora a gente vai voltar. Comerciais para os regionais. A gente hoje tem equipe comercial toda Rio, São Paulo. Agora a gente vai começar a botar Curitiba, Porto Alegre. Assim que a pandemia acabar, começar a ter vendedores para abordar empresas locais. Abrimos amanhã, oficialmente, eu estou indo para São Paulo para abrir o nosso escritório em São Paulo. E aí a gente está agora começando a olhar para Campinas, para ter um banco de talentos lá em Campinas e abrir um escritório lá. Meta de 250 colaboradores. Vamos finalmente investir em marketing digital e comprar tráfego, porque a gente está com muitos produtos, com foco em recorrência. A gente precisa baixar o CAC, precisa baixar o LTV. O LTV nosso é muito alto para conseguir ter isso daqui.
Na verdade, já, só corrigindo, baixar o ticket médio para ter um LTV maior. Né? O LTV total a gente quer aumentar. O ticket médio vai baixar para chegar em LTV maiores. Na prática, não, porque como a gente vai baixar preço e vai assim, a gente tem hoje produto de 100 mil, a gente quer vender 10 produtos de 10 mil, o LTV vai baixar naturalmente, mas você vai aumentar muito clientes, né? Você aumenta o faturamento porque você aumenta o número de clientes. A representante de vendas nacional, então, duplicar, triplicar o que a gente tem feito nessa parte. E, olhando para a gestão de pessoas, queremos estar entre o top 10 em Great Place to Work no Rio de Janeiro. Quem sabe, isso aqui é 2022, quem sabe depois nacional. Então, é isso. Tentei correr um pouco no final por causa do horário, mas queria abrir aí para vocês, primeiro ouvir o que vocês acharam, perguntas, tudo mais. É muito conteúdo, eu sei. Show demais. Cara, animal. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Vamos avaliar esta aula. Tá aí. Tá o link do Forms, galera, como de costume. Avalie aí o que vocês acharam, para a gente sempre trabalhar no mais alto nível. Quem quiser compartilhar um takeaway, uma dúvida, alguma coisa que quiser, enfim, aprofundar para o seu negócio, alguma coisa que o Richard, o Nilson falaram que você quer ver como aplica no seu negócio, enfim, agora é a hora de trazer para a sua realidade alguma coisa que talvez tenha ficado genérica e você quer, como que você quer aplica na minha empresa, no meu negócio, agora é a hora. Perguntar ou compartilhar um takeaway também, estamos aí para isso. Principalmente se alguém tiver com o desafio aí de ter que crescer equipe, gestão, processo, ter que pensar em sistemas para ter mais pessoas, acho que ninguém deve ter esse desafio aqui. Não, quase ninguém. Meninos, qual que é o valor, mais ou menos, salarial da equipe de líderes de vocês? A faixa ano, assim. Como eu falar, começa em 6 mil CLT, um coordenador, tá? 5, 6 coordenador, gerente de 8 a 10, 8 a 12, diretor comercial, diretor tirando sócios começa a partir de 15, 18, por aí. Uhum. Vai variar de acordo também com a linha de negócio, né? Hoje a gente está com essas linhas de receita diferentes, mas é por aí que o Richard falou mesmo. Só que aí, dependendo da complexidade do trabalho, às vezes é um coordenador levemente abaixo disso, ou dependendo da complexidade é um pouco mais alto. Quando você vai para software, né, e desenvolvimento, naturalmente são faixas ali que estão um pouco mais acima por causa da situação natural de desenvolvimento, programador e tudo mais, quando comparado com áudio e vídeo, por exemplo, profissional videomaker, audiovisual, você vai ter uma escala maior, mas a título, na média, como o Richard falou, né? Uma coordenação começando 5, chegando a 7, o maior, aí você já começa a ter depois uma faixa de gestão de 8 a 12, aí também depende de gestão do que, né? E aí diretoria 15, né? Para cima de 15, enfim. Uhum. Legal, ótimo. Clareou. Mas às vezes não é pergunta, mas um insight que vocês tiveram aí que vale a pena compartilhar. Eu, particularmente, anotei várias coisas legais. Uma parada que eu acho que faz muito sentido para o nosso negócio, assim. Primeiro, a própria prioridade que vocês deram no negócio. Acho que a ordem dos fatores, ela altera o resultado, né, no negócio de vocês. Vocês, por exemplo, perceberam que, ok, a gente vendeu pra caramba, focou em vendas no primeiro cenário, e focar em vendas sem estrutura muitas vezes escalar problema, né? Se você não mexe, não estrutura o seu negócio e só quer saber de aumentar a venda, né? No que a gente falou, pegar um Fusca e colocar um motor de Ferrari, só quer saber de aumentar a velocidade, mas você não mexe no restante do carro, você vai escalar problema, você vai escalar caos. E vocês perceberam isso, ajustaram as coisas e esse processo de ajuste levou 5 anos aí, né? Então, assim, a ordem dos fatores, ela importa, não é só... E até mesmo esse processo de ajuste
o que a gente precisa para crescer com mais lucratividade. Precisamos de mais produto, a gente só tem 2. Não, antes de mais produto, a gente precisa de ajustar a parte de gestão e tudo mais. Porque se você tivesse lançado todos aqueles produtos com a desorganização de processo, de sistematização, teria, mais uma vez, gerado muito caos. Cada produto ia ser um caos maior no negócio. E aí, nesse passo, a questão de assumir o controle do negócio, né, segurar o volante firme, saber o que está acontecendo, os números do negócio, principais indicadores, métricas, foi muito importante. Vocês falaram até que chegaram ao ponto de demitir cliente, né? E cliente grande que provavelmente estava faturando alto, estava trazendo alto faturamento. Então, seu faturamento caiu, mas seu lucro subiu, porque aquele cliente estava trazendo, sei lá, 500 mil, 600 mil de faturamento, estava te custando, ele estava te dando 500 mil de faturamento, custando 600 mil. Então, ele estava jogando o faturamento lá em cima e o lucro lá embaixo, né? São coisas que é meio paradoxal isso, mas você demitiu o cliente, abaixou o faturamento e aumentou o lucro. Só que esse tipo de coisa só consegue ver quando você está olhando para os números, né? E aí, no nosso caso, que a gente, talvez, a maioria da galera aqui não é B2B, é B2C, às vezes a questão não é demitir cliente, mas é demitir projeto, é demitir curso. O cara tem 5 cursos lá online, ou ele é uma agência que atende 10 clientes, ou ele é um infoprodutor que tem 4 projetos, e no final das contas, quando ele começa a olhar o que faz o negócio mesmo acontecer, 1, 2, e o resto está ali ocupando espaço na agenda para os de oportunidade e trazendo desordem, trazendo caos, né? Então, é massa porque esse tipo de coisa levou tempo, vocês levaram 5 anos para ajustar isso, envolveu o processo de cortar 2/3 da equipe, definir processo, enfim, muita coisa que aconteceu nesse prazo de 5 anos, mas que tornou a escala muito mais consistente, né? Agora você vê que o novo salto que vocês deram foi muito maior do que o primeiro, né? A primeira fase, vocês deram um salto, depois ficaram ali no mesmo nível de crescimento, pelo menos 5 anos, com crescimento baixo, mas estruturando a casa para suportar um novo salto de crescimento, que agora é um salto que está muito mais consistente e sólido, né? Porque vocês prepararam o negócio para escalar. Então, o que a gente fala é que a escala não é simplesmente aumentar o faturamento, você tem que escalar a empresa como um todo, escalar o negócio como um todo, né? Porque senão vai acontecer o que aconteceu no primeiro ano. Vocês cresceram muito, mas depois aquilo ali não foi sustentável, né? Vocês precisaram voltar e ajustar as coisas para crescer com consistência. Enfim. Exatamente. Massa demais. Nesse sentido, a gente tem até um mantra, Thelma, nesse sentido, que assim, a gente só já abre novas linhas de receitas ou novas empreitadas a partir do momento que, pelo menos o que já existe na casa está dominado, está previsível, está consistente, e aí a gente começa, né? Por isso tem até aquela foto a gente olha muito para o Partenon, né, da Grécia lá, são vários pilares, né? A gente tem a analogia de cada pilar ser uma linha de receita nossa. Então, a gente começou a abrir novas linhas de receita, né, e trazer novos canais muito a partir do momento que uma aqui já está dominada, a gente começa a testar outras coisas, né? E sempre nesse processo de cada vez indo para novas empreitadas, mercados, teste de produto novo, mas a partir do momento que uma coisa já está conhecida e dominada, né? E aí a gente vai, senão fica tudo muito confuso, você não sabe para onde você está indo, né? Eu acho que o Matheus quer falar, até botou uma camiseta. Cara, bom, fantástica a história de vocês, muito legal mesmo, é inspirador, é muito massa a gente olhar, principalmente no meu caso, que eu consegui ver exatamente em qual fase que a gente está, consegui ver os desafios que a gente tem pela frente. No caso, eu estou na fase 1 ali, começando a construir a 2. A gente veio de um faturamento 2020 que dobrou, e muito focado em faturamento, e depois você começa a ver que, cara, meu faturamento está crescendo e não necessariamente meu resultado está acompanhando. A minha equipe está crescendo, mas cresce muito o número de equipes júniors. Então, eu até conversei com o Guedes hoje, né? Possivelmente eu vou dar um toque no Richard aí, ou no Nilson, dos dois, para me dar uma força, que o desafio nosso agora é de estruturar em relação a tanto pessoas, né? Eu estou começando a trazer algumas pessoas mais sêniores, até influenciado porque eu já tinha ouvido o Richard falar isso, demite o total e traz a metade, pagando o dobro. Então, eu estou começando a trazer pessoas mais sêniores para a minha equipe,
mas para isso também eu sei que tanto os processos quanto a cultura tem que caminhar, senão eu não vou conseguir passar bem ali, continuar crescendo com o nível de gestão nosso bem feito. Então, é muito legal mesmo ver aí o desenrolar, o que vocês estão caminhando, e quando a gente olha do lado de cá, que ainda tem um caminho grande pela frente, é massa ver como que vocês fizeram, sem dúvida, clareia bastante. Legal, excelente feedback. Obrigado. Mais alguém quer falar? Douglas? Eu quero falar. Tem alguém na frente? Não. Pode falar. Show. Primeiro, parabéns. Ótimo conteúdo. Até pegando um gancho no que o Jonathan está falando, a nossa empresa é uma agência de lançamento, a gente demitiu todos os clientes e ficamos só com um produto do sócio. Justamente por isso que a gente está falando aqui. E esse final de semana a gente apresentou para toda a empresa o nosso código de cultura, que a gente nem tinha ainda. É uma empresa nova de 2019, 2020 cresceu muito durante a pandemia, e aí tivemos que organizar a casa no meio do crescimento, né? E aí, tudo que vocês falaram, aproveitei bastante coisa, mas eu queria só ver se vocês têm alguma coisa, assim, algum cuidado inicial para quem está começando o Código Cultura agora. A gente acabou de implementar, de fazer a reunião de apresentação. Tem algum cuidado extras que vocês passaram que possam nos ajudar nesse momento? Cara, eu acho o seguinte, é a história de Kennedy. Não deixa isso ser vocês trancados numa porta, uma sala fechada e fez tudo, daqui a pouco você está comunicando. A partir de agora é assim. Constrói isso com as suas pessoas. Constrói isso com as suas pessoas. Bota as pessoas na sala e fala, pessoal, vamos lá. Só dando um exemplo, os valores da empresa a gente construiu em conjunto. Então, claro que muita coisa, assim, a gente traz quase sempre pronto. Olha, vamos falar de valores. Os valores, o que vocês acham desses valores aqui? Você vai influenciando. Mas a gente tem uma história lá na empresa que é o seguinte, é o focinho do porco, né? A gente desenha para o nosso cliente toda a solução, todo um porco, deixa tudo desenhadinho. Cabeça, tudo, só deixa faltar o focinho, ou só o rabo, por exemplo. A gente vai para o cliente, o que você achou desse porco? Aí o cliente fala, tem algo faltando, é o rabo. Aí ele desenha o rabo, pronto, o porco está perfeito. Vai ser muito melhor do que se você entregar o porco pronto. Então ele acha que e de fato está participando, mas você tem que envolver ele, mesmo que você influencie uma grande parte. Tá? Não chegue com o porco pronto, deixa os seus colaboradores desenharem o rabo lá do porco. Então, eu acho que essa a história da liderança, o pessoal confunde isso como liderança democrática, né? Democrático, você abriria tudo para votação e pediria a opinião do pessoal. Não é isso que a gente está falando, não é democracia nesse sentido, mas é uma liderança participativa. O que eu estou querendo dizer? E aí tem uma diferença, sim. No final do dia, a decisão é nossa, né? Mas eu participei as pessoas para chegar nessa decisão, né? Então, não é essa coisa... né? Legal. O que eu falo é o seguinte... pode falar, Luiz. E realmente, quando a galera participa, dá outro ânimo, assim, dá outra motivação até para eles mesmos, né? Assim, não é uma coisa que a gente chegou e colocou e agora é assim e vamos seguir, né? E eles participando, até eles sugeriram, por exemplo, de ter os guardiões de cada valores, então eles escolheram entre eles, então assim, ficou uma coisa muito mais interativa, muito mais engajada do que chegar com uma cultura, com valores já prontos, né? Muito massa. Agora, Luísa, você perguntou se existe algum cuidado, né? Eu acho que o cuidado é você ficar falando disso o tempo todo, né? Com uma certa frequência, não deixar a coisa cair, porque isso que é o mais difícil, essa frequência, por exemplo. Que eu e o Richard, a gente tem muito sistematicamente as nossas rotinas, né? E é tentador você pular uma semana, né? É muito tentador. Você fala, cara, estou tudo enrolado aqui, vou cancelar a reunião de hoje. Eu já percebi que o maior desafio sou eu contra eu mesmo, né? Eu para querer remarcar uma reunião, assim, quando o fogo está pegando, mas eu falo, não vou fazer isso, porque eu sei que é isso que no final do dia que está dando esse resultado para a gente. Então, essa comunicação transparente, voltar e falar... para tudo que acontece na empresa, tenta fazer uma conexão com os valores que vocês definiram. Pô, que legal, isso conversa
com valor tal, ó, isso aqui que o cara fez foi, né, tá totalmente conectado com a nossa visão. Então, toda hora você ficar repetindo isso, né? Vai aparecer o Roberto Carlos lá no final de ano, sempre cantando a mesma música, né? Mas é você ter essa constância, essa frequência para poder cada vez mais o pessoal internalizar isso. Até a partir do momento que você falou tanto, que aquilo vai entrando, né, no hábito comum aí da tua equipe. O pessoal começa a se cobrar para que aquilo seja realidade, né? Então, acho que o cuidado é não deixar você definir a cultura. Beleza, galera, agora vai lá, pessoal, vai lá e segue. Entrega resultado, agora entrega resultado. Entrega resultado. Pô, definimos os valores, pô, você já sabe os valores, você não vai... O Nilson falou da democracia, eu falo lá na empresa abertamente, falo, aqui não é uma democracia, é uma democracia, só que eu tenho 51% dos votos. O trabalho de vocês é fazer eu mudar os 2%. Então, se eu posso mudar os 2% para qualquer lado, mas eu tenho 51% dos votos. Então, eu falo muito isso. Josi, bem legal seu takeaway aqui, eu li aqui, ficou muita coisa para pensar, que bom, é isso que a gente quer. Douglas estava acenando ali, cara, ativa o microfone aí e fala. Fala, galera, beleza pura? Bicho, complementando o que todo mundo falou, eu queria parabenizar vocês. O Nilson é da minha liga, já tinha ouvido falar do Richard por alto, assim, ele já tinha contado, mas eu não sabia da grandiosidade, né? Você não imagina, né, a grandiosidade do negócio, então parabéns de verdade. E você contando ali fica claro, velho. E uma coisa que eu queria pontuar, acho que a maioria falou, você contou lá muito bem, talvez naquele momento você não tivesse feito as melhores escolhas, né, lá quando você decidiu focar e largou lá a loja XYZ, que estava cheio de coisa. Certamente... Você vê quem estava trabalhando, né, Douglas? Você vê quem estava trabalhando. Talvez você não tivesse encontrado o Nilson também e tal, mas o que eu queria, assim, complementar é que as histórias bonitas, né, as coisas legais, elas se parecem muito, né? Tudo tem início, meio e fim, então você teve um início ali, você teve um break-even que talvez você poderia quebrar grandiosamente, e aí você teve uma assertividade muito bacana. E aí, para fechar, cara, o que fica claro, né? E aí o Nilson até acabou de falar o que eu ia falar, fica parecendo que é fácil, né, cara? Poderia ter tirado um print, ele faz isso, show de bola. A partir de amanhã, vou fazer uma reunião semanal, uma mensal. Não, tá fácil, velho. Eu peguei a receita do Richard aqui, anotei. Só que a parada da regularidade, da cultura, pessoas, é complicado o negócio e talvez, né? Não talvez... Mas, sem dúvida, esse é o motivo, né, de não dar certo para todo mundo, né, ou da maioria das pessoas desistirem antes da hora e não ter a sagacidade mesmo que você teve ali, né, para contornar um período difícil. Na liga, o Nilson já contou um pouquinho, você falou lá, vendia e não entregava, tem curso que nem foi, né, nem sei se vai ter e tal. Ou seja, fica claro, por mais que você não detalhou, eu consigo mais ou menos imaginar que o caos também era grande, cara. Eu imagino que aquele período de caos era, assim, fudido. Porque depois você vê o escritório bonitinho, que é tanto de líder ali na foto e tal, fica bonito. Mas eu imagino que o caos, quando você já estava grande, sem planejamento, era um caos que o tênue de você ser feliz e desistir é muito próximo, né, cara? Você quase, vou desistir, eu vou quebrar e tal. E aí depois mostrar essa virada sua é sensacional, velho. Então, parabéns de verdade. É inspirador mesmo, o Matheus falou bem, inspirador. E para fechar, assim, por mais que você vê que é complexo e tal, um tanto de coisa... Mas você vê a simplicidade nas coisas, né, cara? Então, assim, não tem nenhuma... Né, nada de outro mundo, não. É regularidade, é difícil, todo dia e tudo mais. E obrigado, cara. Valeu aí vocês dois pela simplicidade, pela disponibilidade, por abrir a caixa mesmo, sem mimimi, sem ficar escondendo nada. Sucesso aí, velho. Gratidão. Valeu, obrigado. E essa coisa de parecer fácil, cara, e ainda estava com minha mulher grávida. Eu ainda... que, cara, sorte que ela ficou grávida quando ficou, porque depois não me viu mais, né? Se não ficasse grávida naquele dia, não ia ficar nunca mais, porque o cara aí não tinha como estar em casa. Não ia ter família, né? Não ia ter família, ainda bem que você construiu uma família rápida. Exatamente. Então... Não, mas legal, obrigado pelo feedback aí, Douglas. É isso aí mesmo, a gente já falou algumas vezes, né? Parece fácil, mas é a constância lá. Eu acho que a coisa da cultura é muito assim, como a gente vive muito ali, é como se a gente estivesse no meio do fogo com o pessoal e a gente sabe o que está acontecendo, né? Não adianta você querer ficar olhando só do helicóptero lá e falar, pô, falta isso, falta aquilo. Eu acho que pelo fato da gente estar lá no campo de batalha, estar vivendo, estar discutindo, estar tentando desenhar a solução junto,
eu acho que já gera um respeito e uma entrega. O pessoal compra a briga, né? Porque sabe que você está ali, você está sofrendo junto, você está comemorando junto. Pode parecer meio clichê, cara, mas isso no dia a dia é trabalhoso pra caramba, mas o fruto está aí, né? Se você não estiver vivendo lá a coisa no campo de batalha, não adianta só dar ordem, não, que não vai acontecer, né? Eu tenho uma pergunta aí, pessoal. Obrigado, Nilson, aí. Obrigado, Richard, pelo tempo. Taioba também, compartilhar bastante informações relevantes aí. Eu fiquei surpreso ali pelo número de projetos que vocês tocam em paralelo, né? Então, tem 200 projetos ali. Eu queria entender um pouco mais como funciona isso. Vocês têm uma equipe de desenvolvedores e tem 200 projetos. Como que funciona a distribuição dessas tarefas no dia a dia? Porque ali tem uma planilha central que vocês, que os diretores da empresa, então ali vocês conseguem enxergar basicamente onde que está o progresso da tarefa e tudo mais, mas e no micro, como isso funciona? Tem um gerente de projeto tocando tudo isso? Nilson vai poder falar melhor, mas só para fazer uma analogia bem simples para todo mundo entender. O nosso modelo é igualzinho uma agência de publicidade. Tá igualzinho. Que entra um cliente, a gente troca horas, né? A gente vende horas de vários profissionais, o cara que vai escrever o copy, o cara de arte, o cara de tráfego, tal, vão tendo profissionais e sai um resultado final de um serviço entregue. Então, quando o modelo é exatamente de igual uma agência, só que produção de curso. Então, Nilson, você pode... Isso no 100% personalizado, né? Que foi como a nossa história começou. Hoje em dia, a gente está criando já produto pré-pronto, né? Coisas que plug and play, meio Lego, que você escolhe daqui e já monta para que o resultado, né? A margem seja maior, a escala seja maior. Então, acaba que hoje a nossa composição da receita, só pegando essa explicação do Richard, é um pouco disso que ele acabou de falar, esse estilo serviço, meio agência, que tem muito ainda, é o nosso carro-chefe, mas é onde está vindo as nossas outras estratégias para balancear melhor, né? Margem, né? Balancear melhor e a escala ser aquilo que o Richard falou. A gente tinha recorrente 30%, foi para 45% e meta de chegar em 70% de recorrência, né? Mas ainda o carro-chefe são esses serviços personalizados. Agora, Léo, te respondendo, no micro, isso é uma liderança também matricial, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Tentando simplificar também. Você tem as competências, né? Que são as verticais. Então, tem lá videomaker, eu tenho designer gráfico, web designer, né? Se for caso de construir página, tela de curso online. Eu tenho roteiristas, né? Que a gente chama de designer institucional. Então, tem todas as habilidades, os skills aqui, as competências nas verticais. E eu falei que é matricial porque você tem um gerente de projeto que é dono daquela conta, é dono daquela entrega daquele projeto e ele é transversal, né? Então, ele pega a demanda, ele faz o briefing com o cliente, ele tem que sair do outro lado lá, né? A missão dele é, pega o projeto aqui, eu tenho que fazer isso aqui acontecer no meio da empresa e sair do outro lado e fazer a entrega, como o Richard colocou. E por que é legal do matricial? As verticais têm os seus coordenadores, têm os seus líderes técnicos e tem um gerente. Os gerentes de projeto, que são horizontais, eles não se reportam a essa estrutura técnica, né? Eles se reportam a um time de conta. E aí, a missão dele é fazer a entrega e deixar o cliente satisfeito. Então, é ele que tem que andar pela empresa e fazer, né, a coisa acontecer. E aí tem um mapa de alocação, que é aquelas reuniões. Se quiser, Léo, depois a gente bate um papo aí, até seja numa mentoria ou não, eu te abro bem como é que a gente faz esse scrum, né? Porque realmente toda semana olhar para os profissionais, quem está desalocado. A gerente de projeto, eles vão pegando desse pool de profissionais horas para fazer os projetos acontecerem em um tempo ágil, né? E ele é cobrado pela velocidade do desenvolvimento daquilo, né? Quanto mais cedo, com o cliente satisfeito e com margem, melhor para ele, né? E eu recomendo assistir a aula do Nilson de gestão em processos. Então, ele fez uma aula só explicando esse sistema de gestão. Tá? Mas eu não entro, acho que está bem no granularizado, né? Eu assisti lá, mas ele tem muita coisa ainda, né, para ele entrar. Tu até comentou na aula. Faz uma mentoria com o Nilson. Legal. Porque é bem isso, Léo. O gerente de projeto, eles têm várias, como se fossem histórias, né? Usando ali o discurso do ágil, do Scrum lá, ele tem as histórias para cumprir. E eles quase que brigam por profissionais dessa grande fábrica aí de profissionais que a gente tem, né?
Então, assim, sobra alguém lá na semana seguinte, vez um profissional, pô, sobra um web designer, ele já fala, vou adiantar uma parte do meu projeto porque eu estou com pressa, né? Então, a gente vai tendo certeza que esse time vai estando 100% alocado o tempo todo e a gente vai escolando as coisas, né? Mas, basicamente, tentando resumir uma longa história, é isso. Você tem as verticais, que são os diferentes skills, né? E você tem essa pessoa, o gerente de produto, de projeto, sendo transversal aqui, fazendo um caminho horizontal da demanda, né? E a principal meta do gerente de projeto é a alocação. Cara, toda semana você tem que ter todo mundo alocado. Se você tem alguém disponível, é a pior coisa do mundo. A gente, claro que no final do mês tem uma meta de receita, mas a gente olha semana a semana só alocação. Porque se eu garanto que todo mundo está alocado, eu garanto que meu projeto vai andar e eu vou atingir minha meta de receita. Então, em vez da gente ficar pensando quanto vai faturar, não, a métrica para o gerente de projeto é só alocação. Ter certeza que a pessoa está alocada. Legal, muito show. Vamos trocar uma ideia depois, então, mais um detalhe aí. Valeu, Nilson. Valeu, Richard. Valeu, obrigado. Cara, galera, agora só para reforçar o que a gente já falou no início, a gente vai ter o workshop que o Nilson vai falar só sobre essa sistematização do negócio. Vai ser um dia, 4 horas ali com o Nilson para falar só sobre isso, a metodologia para ele criar esse sistema de sistematização e processo do negócio. O Richard vai ter um dia para falar só sobre cultura, liderança, desenvolvimento de liderança, esse cuidado com pessoas. Né? O Thiago vai falar sobre planejamento estratégico, aquela parte onde eles falaram de controle de métrica para saber que um projeto está dando prejuízo, outro projeto não está dando, visão do negócio, OKR, esse tipo de coisa. O Thiago vai estar um dia só com isso. E o outro dia vai ser comigo para falar sobre a growth de forma geral. A gente vai falar sobre LTV, sobre toda a parte que foi uma parte da apresentação do Richard ali e do Nilson, onde eles falaram sobre produto, né? Eles tinham 2 produtos que eram produtos de projetos em que não era escalável, eles transformaram isso em recorrência. Claro que transformar em recorrência não é a única resposta para escalar, mas enfim, é esse pensamento, como eu escalo olhando para produto e o meu modelo de negócio sendo mais escalável. Né? Então, a gente vai cobrir esses 4 pilares e o workshop é para isso, é para a gente aprofundar em cada uma dessas verticais que hoje a gente passou contando a história da Leo aqui, né? A gente vai aprofundar em cada uma delas, então vai ser massa, vocês estão mais que convidados para participar. E aí o que vai acontecer? A gente só precisa ter um controle de quem vai participar, então a gente vai soltar um formulário de inscrição, obviamente vocês não pagam nada, a gente já falou isso, né? Mas precisa ter um formulário de inscrição para a gente ter controle, então amanhã a gente vai soltar lá no nosso grupo um formulário para você se inscrever, colocar os seus dados lá para a gente ter controle de participação. E mais uma vez, por causa da data, quem for indicar já amanhã passa o contato, a gente colocou o link lá da nossa página falando sobre o workshop, manda para os contatos, recomenda, fala, cara, vai ter um workshop, tal, massa, vou participar, enfim. Só não fala para o cara se inscrever por lá, porque lá está o botão para pagar R$1.000, e como é indicado o seu, o cara paga só 500. Então, passa o contato para a gente que a gente manda o link para pagamento diferenciado, né? Um cupom de desconto. Mas é isso. A gente vai soltar o link lá amanhã. Galera, acho que é isso. Quero mais uma vez agradecer a todo mundo aí, agradecer especialmente o Richard e o Nilson que compartilharam hoje com a gente. Semana que vem, o nosso encontro semanal não vai ser aula, nosso encontro semanal vai ser o primeiro dia do workshop, né? O nosso workshop é 25, 26, 27, 28. Então, o encontro semanal da semana que vem não vai ser uma aula como essa, vai ser o primeiro dia do nosso workshop, ao que tudo indica, né? O Richard vai fazer a abertura do nosso workshop falando sobre cultura e liderança, então vai ser na segunda-feira, o primeiro dia, às 6 horas. É um pouquinho mais cedo, porque é mergulho profundo. Então, vão ser 4 horas com o Richard sobre cultura e liderança. Aí, obviamente, não é só palestra, vai ter oficina, vai ter várias coisas para a gente fazer junto ali. Então, semana que vem, segunda-feira, 6 horas, já começa aí o nosso workshop. Se alguém tiver uma dúvida, enfim, pode perguntar, aproveitar essa oportunidade aqui, ou então perguntar lá no grupo, a gente vai trocando ideia. Beleza? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente se vê semana que vem, segunda-feira, no workshop de liderança, tá? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Boa semana, galera. Abraço. Também.